Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja nas suas vidas. Hoje, mais um dia na presença do Pai, dia 7 de maio de 2023, 20 horas e 21 minutos. Que a todos que estejam entrando aí, estejam na paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma leitura da palavra do Senhor, né? Hoje eu dei umas pesquisadas a mais de muita coisa que eu queria saber, de muita coisa que faz parte, né, do conhecimento, para a gente não vir a ser enganado, né? Para a gente não vir a ser enganado. E eu achei muito interessante que eu fiquei assim, eu tenho ficado atônita. Tô, graças a Deus, Alex, tô bem. Tenho ficado atônita, é espiritual, né? As coisas são espirituais. E eu tenho ficado atônita com o que a palavra diz e com o que a gente faz. A palavra diz que aqueles que... A paz, Vânia. Boa noite, Vanilda. Aline, para você também. Obrigada, minha irmã. Você também. A alma dos meus irmãos também são valiosíssimas na presença do Pai. Amém, Alex. Amém. Então, mas como eu estou falando, a palavra de Deus diz que aqueles que andam desordenados na fé, que nós não podemos nem comer com eles, nem estar com eles. E isso me chama muita atenção, porque isso é uma ordenança que o Pai dá. Aqueles que andam desordenadamente na fé, o Pai não é para nós estarmos com eles. E esse desordenadamente na fé faz parte de heresia. Então, às vezes que eu venho aqui, eu falo para vocês, cuidado com quem fala heresia, cuidado com quem publica heresia, cuidado. E hoje isso me chamou muito, aliás, várias coisas hoje me chamou muita atenção. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção hoje. Uma irmã me mandou um vídeo de um pregador aí da internet, um rapaz muito bonito, por sinal, né, que chama a atenção da mulherada porque é muito bonito, né? Shalom. E esse rapaz, ele veio falando, né? Achei interessante a fala dele, muito boa a fala. Ele falando sobre os alimentos que estão modificando o nosso DNA e que não tem como parar isso, e que nós só vamos parar isso se nós estivermos com Cristo. E ele está certo, certíssimo. Mas me chamou a atenção uma determinada coisa. Ele diz assim, que nós, desde o Éden, ele está tentando mexer do nosso DNA. E aí ele fala isso, ele dá essa entrada, desde o Éden eles querem mexer no nosso DNA. E aí ele entra na parte correta da situação. Na parte correta. Boa noite, Kyoko. Kiyomo. Keiko, né? Keiko. E me chama a atenção a maneira sutil deles entrarem. E eu até chamei a atenção da irmã e falei, olha, presta atenção na fala dele, sutilmente ele dá lugar para a semente da serpente. Sutilmente na fala dele. Irmãos, e aí eu comecei a buscar o Senhor. Hoje eu passei o dia assim pensando muito, raciocinando muito. E presta atenção no meu raciocínio. Tá? Eles são sorrateiros. Presta atenção no raciocínio. Sigam comigo se eu tô certa ou se eu tô errada. Tá? Vamos conversar junto aqui. Vamos analisar junto. Primeiro, o primeiro pecado do homem não foi mexer no DNA. O primeiro, para Satanás poder mexer no DNA, presta atenção, tem que ter uma legalidade. Qual foi a legalidade no Éden? O que aconteceu exatamente no Éden? Eva ouviu a voz da serpente que disse para ela que ela tinha... Quer ver? Vamos lá em Apocalipse. Lá em Gênesis, vamos lá em Gênesis. Aqui,
Só um minutinho. Aqui, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores? Paz, Valmira. Paz, Jennifer. Aqui, ó. Olha, a serpente já começou enganando, ó. Não como de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus falou? Ela pergunta isso para Eva. Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Entendeu? Nem toquem nele, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Paz, Lília. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, do fruto comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, preste atenção, serão reconhecedores do bem e do mal. Ele despertou em Eva a ambição de ser como Deus. Esse foi o pecado do jardim do Éden. Não foi a corrupção do DNA no jardim do Éden, não. Para Satanás corromper o DNA, ele tinha que primeiro fazer Eva transgredir o mandamento de Deus. Qual era o mandamento de Deus? Não comam da árvore que está no meio do jardim. Presta atenção. Então ele veio com aquela fala mansa, porque vocês não podem deixar, a única coisa que não pode deixar vocês corromper o DNA é o poder de Deus e parará, porque lá no Éden, ele começou a corromper o DNA lá. Não, ele não começou a corromper o DNA lá. Lá no Éden, ele pegou, ele requereu, ele conseguiu a estadia na Terra por 6.000 anos. Lá no Éden, ele fez com que Eva transgredisse. Por isso o humano quer ser anjo, achando que é pra... Exatamente. Aí eu vou chegar aí. Aguenta aí, Keiko. Aguenta aí que você vai ouvir o que essa tarde o Senhor falou comigo. Irmãos, presta atenção, raciocina. O Éden, ele precisava fazer com que Eva crescesse o olhar dela e que ela tivesse a visão da serpente. Qual é a visão da serpente? Ser como Deus, ser mais do que Deus. Por quê? A serpente quis ser mais do que Deus, ela quis ultrapassar a Deus. O anjo caído quis ultrapassar a Deus. Ele queria subir acima do trono de Deus e se entronizar lá. Então ele sabe que Deus não admite isso. E para ele não tinha mais esperança de salvação. O anjo, quando cai, acabou. Não existe esperança de salvação. Entenderam? Mas para o homem, não. Mas ele não sabia dos planos de Deus para o homem. Então, o que ele fez? Ele foi em Eva e jogou a mesma coisa que ele tinha. Ser como Deus. Entenderam? O pecado de Eva foi esse. Ela comeu aquela fruta para ser como Deus. Ela queria ser conhecedora dos mistérios de Deus. Vocês estão entendendo? Ali, Satanás conseguiu, preste atenção, ali Satanás conseguiu a entrada, o passaporte, ele tirou o direito de Adão e Eva de estar no Éden e de serem os que iam reger a terra. Ele tirou o direito deles e esse direito passou para ele por 6.000 anos. Ele teria direito sobre a terra. Entenderam? Esse foi a legalidade que Eva deu. Ela simplesmente desobedeceu à voz do Criador. E na ânsia de querer ser como Deus, ela come do fruto do jardim. E ela não sai grávida do jardim, como eles estão dizendo. Não, Eva não sai grávida. Eva tem o filho dela, tá? Eva tem o filho dela 50 anos depois que ela sai do jardim, no final do primeiro jubileu. Estão entendendo?
Então, ali não houve corrupção do DNA. Quando é que o DNA começa a ser corrompido? No capítulo 6 de Gênesis. Entenderam? No capítulo 6 de Gênesis. E aí, continuando com a minha busca, né, pedindo a Deus para mostrar, veio a pré-existência, que a Keiko falou aí agora. A pré-existência. Prestem atenção nisso. Prestem atenção. Irmãos, aonde na Bíblia diz que ficou 1/3 no céu em dúvida? Na Bíblia fala isso? Ou eu não vi, eu não enxerguei? A Bíblia não diz, a Bíblia diz somente que 1/3 do céu Satanás levou com ele para ser jogado para a terra. Presta atenção. A Bíblia diz que 1/3 dos anjos do céu caíram com Satanás para a terra. Lá não diz que 1/3 ficou em dúvida. A Bíblia não fala isso. Pelo menos eu não consegui achar. Se alguém achar, me avisa, porque eu não consegui achar. 2/3 ficaram com Deus. No céu, irmãos, no céu não existe meio termo. Prestem atenção. Não existe meio termo. Caiu 1/3 do céu para a terra. Foi jogado. Aliás, para a terra não, né? Foi jogado nos ares. Porque eles não podem nem subir ao céu e nem descer à terra. Meus irmãos, o anjo quando peca, ele não tem mais retorno. O anjo quando se rebela contra Deus, não existe mais retorno para ele. Não existe. Então prestem atenção, essa doutrina da pré-existência é uma doutrina furada, é uma doutrina que vem do espiritismo. Entenderam? Vem do espiritismo. Aí eles pegam aquela parte assim, não, porque tem o quente, o frio e o morno. Aqui no mundo tem, aqui tem, mas no céu não. No céu ou você é quente ou você é gelado, ou você cai de lá. Não existe. Sabe por que aqui tem o morno? Você sabe por que aqui tem o morno? Porque Jesus Cristo morreu por nós para nos salvar. E Deus deu o livre-arbítrio para o homem. E deu a condição do homem resolver sua situação. Nós aqui. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Que foi soprado em nós fôlego vivente. Alma vivente foi colocada em nós. Alma que saiu do próprio Deus e fez nós temos porque Jesus se fez homem, se fez carne, habitou entre os homens. Habitou entre os homens e morreu por nós. Entenderam? E agora estão querendo dizer também que a serpente era irmão mais velho de Jesus. Gente, aonde esse povo vai parar? E aí eu fico vendo pessoas que conhecem a palavra de Deus se juntando com esse pessoal para fazer live. E eu fico pensando, presta atenção no que eu vou dizer, a Bíblia diz, ela é clara, com os tais nem comais. Como que eu vou me juntar com um povo desse para estar em comunhão com eles? Caim não tem nada de híbrido, Caim era ser humano. O que aconteceu com ele foi que o pecado achou guarida nele. Porque Deus não conversa com híbridos. Deus conversa com gente, com humanidade. E Caim, Deus conversou com ele. Deus conversou com Caim. Entenderam? Deus conversou com ele, guardou ele, pôs um selo nele para que ninguém o matasse. Entendeu? Caim estava dentro da humanidade, aí como Alex está dizendo, um homem mau apenas. Exatamente isso. Exatamente isso. Irmãos, cuidado. E digo para vocês, eu digo com todas as letras, cuidado para vocês não se misturarem com essa gente. Cuidado para vocês não ouvirem o que eles dizem e vocês caírem na esparrela deles. Eu falo para vocês, eu procuro não seguir. Às vezes, até posso estar seguindo alguém que eu nem sei que gosta desse tipo de conversa. Às vezes eu nem sei. Porque eu vejo o que me mandam. Eu não tenho tempo de
Nem no Instagram das minhas filhas eu vou, gente. Nem, esse dia minha filha postou lá uma foto da minha mãe comigo, que eu não era pequenininha. Nem eu sabia, fui saber lá no grupo que colocaram a foto lá no grupo. Entenderam? Então, fiquem alertas, meus irmãos. É isso mesmo Keiko. Fica alerta, minha irmã. Fica alerta, porque a nossa alma é muito preciosa para nós, entendeu? Para nós nos misturarmos com gente que traz um engano para o povo de Deus. Presta bastante atenção. A nossa alma é muito preciosa para que nós venhamos a perder a nossa salvação, nos se misturar com gente que está trazendo o engano, está trazendo a bruxaria vestida de Bíblia. Fiquem alertas, meus irmãos. Fiquem alertas. Hoje foi um dia assim, madrugada difícil, manhã difícil, mas eu louvo ao Senhor, porque nessas dificuldades, de presente vem enrolado os conhecimentos de Deus na nossa mente, entenderam? Nas dificuldades vem enrolado as pedras preciosas que Deus nos dá durante a nossa caminhada. E tem mais uma coisa, vocês viram, né, aquela foto do Charles, né, da coroação do Charles, que passa um ser, bem na porta, ele passa o ser vestido de preto, né, você vê que ele tá com uma túnica preta, e ele tem uma foice, ele segura uma foice. E eu tava conversando com a minha filha sobre isso daí. E na hora que nós estávamos conversando, nitidamente me veio, boa noite, Márcia, nitidamente veio, na minha fala, é o cavalo, ele é o cavaleiro do cavalo amarelo, que se chama morte. E o Hades, o abismo, o segue. Irmãos, o que vem vindo aí não é de brincar. Ontem foi Ontem foi colocado um homem que simboliza a morte. E vou dizer para vocês, eu acredito que se não for ele o anticristo, é perto dele. E tem outra coisa, vocês repararam o trono? O que tem naquele trono? Entendeu? O que tem, exatamente, pastor. Caim era do diabo, era maligno, mas ele não era filho de Satanás, ele era filho de Adão e Eva. Entendeu? Uma irmã me mandou, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver se, o celular aqui já tá. Deixa eu ver se eu coloco aqui pra... Só um minutinho, irmãos, eu quero mostrar para vocês uma coisa que uma irmã me mandou, que ela achou no livro de Enoque, muito interessante o que ela me mandou. E eu passei ontem para uma irmã. Deixa eu lembrar onde tá. Espera só um pouquinho, deixa eu ver se eu abro aqui. Se eu lembro aonde foi que eu coloquei para a irmã. E muito interessante, sabe? E a gente fica assim impactada, né, com o que Deus nos mostra, hein? Entenderam? Com o que Deus mostra pra gente, Deus vai mostrando, Ele vai abrindo os horizontes da nossa mente. É isso que nós temos que buscar, irmãos, que Deus abra os horizontes da mente de todos nós, tá? Não é só um lado, não, é a mente de todo mundo, tá bom? É a mente de todos nós. Deixa eu colocar aqui, deixa eu procurar aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês, porque eu tenho ali no meu WhatsApp, mas aqui eu não tenho WhatsApp, então... Só um minutinho, irmãos. Deixa eu ver aqui, para que irmã eu mandei. Deixa eu ver se foi para essa aqui. Só um minuto. Não, não foi para essa. Ai, meu pai, eu não queria perder tempo aqui com isso, mas é necessário.
Deixa eu ver quem é a irmã que me mandou ontem. Deixa eu ver se é essa daqui. Eu vou fazer assim, eu vou ver e vou colocar nos meus stories, tá? Eu vou ver certinho, vou pôr nos meus stories, que aí depois vocês vêm lá. Aí eu vou falar, vou colocar lá assim nos stories, pra vocês. Vou colocar assim, a passagem sobre a live de Caim, tá bom? Pra vocês verem lá que é um negócio muito interessante, mas muito mesmo. Eu não tô achando aqui pra quem foi que eu mandei. Infelizmente não tá aqui. Mas tá bom. É que a gente faz tudo. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro a gente. Peraí, acho que é essa daqui. Peraí. Deixa eu ver se tá aqui. Não, não é. Que pena. Eu acho que eu perdi. Eu perdi, irmãos. Eu não sei onde, pra quem foi que eu mandei. Mas eu vou procurar e vou pôr lá. Quarto animal refere ao quarto cavaleiro. Sim, o quarto animal refere ao quarto cavaleiro. Irmã Ruth, a senhora já olhou como é a mão do rei Charles? Sim, aquilo ali chama dedos de salsicha, tá? Não se sabe exatamente o que é, mas aquilo ali pode ser aquele líquido vermelho, né, que eles costumam tomar, entendeu? Os dedos deles chamam-se dedos de salsicha, tá? Então, aquele trono que ele sentou, se vocês observarem, tem um triângulo ali. E tem um olho no meio do triângulo. Ele, desde sempre, é o olho que tudo vê, está lá, naquele trono. Entenderam? Preste atenção, o trono dele é um triângulo em cima do triângulo. Ele está esculpido, o triângulo, tá? De lados iguais. No centro é o olho que tudo vê. E presta bastante atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Tem várias letras, várias coisas. Aquilo ali é tudo simbologia. Irmãos, eu coloquei nos meus stories o que significa o que tem dentro da carruagem real. Ele diz que ele é o líder, o chefe da igreja anglicana, do chefe da igreja anglicana que é cristã. Dentro da carruagem dele, deixa eu ver se eu abro aqui o meu history para a gente ver aqui junto. Quer ver, ó? Espera só um pouquinho, deixa eu achar aqui a carruagem dele. Aqui, ó. Olha, irmãos. Eu não sei se... Eu coloquei lá assim, ó. Ó. Estão vendo, ó? Isso aqui, ó. Estão vendo? Eu coloquei aqui, ó. Os 3 querubins do teto representam a Inglaterra, Irlanda e Escócia. Como é que diz? Tem olho de ouros, ouro maciço, pela realidade a madeira tal e tal. Peraí, acho que é a outra. Que diz que tem, ó. Peraí, só um pouquinho, gente. Só um minuto que eu quero achar aqui a outra carruagem dele. Tem uma carruagem dele que tem os deuses romanos, o panteão grego. Peraí, deixa eu achar aqui. Tá difícil. Deixa eu ver aqui. É que é tanta postagem que eu ponho que eu acabo me perdendo no meio delas. Entenderam? Eu acabo me perdendo de tanta coisa que eu coloco aqui. Deixa eu ver aqui da carruagem. Eu acho que eu não lembro se eu coloquei duas. Não, eu acho que eu coloquei uma carruagem só. Na outra eu não coloquei a carruagem, mas tem uma carruagem dele, a segunda. Dentro dela tem todas as simbologias romanas. É coisa muito séria, gente, é coisa muito séria. É uma mistura de religiões dentro da carruagem, tá? É uma mistura de tudo quanto é coisa pagã dentro da carruagem. Eu vou achar aqui e vou colocar nos stories também para vocês. Eu acho que eu ia colocar e acabei não colocando. Mas a coisa é muito séria. Então, vamos lá. Nós já sabemos que nós estamos no fim. Através do que aconteceu hoje, acho que vai ser um das Arábias. Eu acredito que pode ser, porque são 2, né? É o falso profeta, o anticristo, a besta e o anticristo. Mas esse homem, 90%,
90%, entendeu? Como é que fala? Ele pode ser ele. Eu não tô alegando 100% não, mas 90% eu digo para você. Pela simbologia de ontem, por tudo ali, entendeu? Aquele é o principal. Aquele é o principal. E lendo Isaías 23, pode ser que não seja ele, mas a cadeira dele é. A cadeira dele é. Né? A cadeira dele é. E tem outro detalhe, o filho dele, consta que a mulher do filho dele não é realmente uma mulher, vocês sabem disso, né? Consta que a mulher do filho dele não é exatamente uma mulher. E tem mais uma coisa, a da irmã Lúcia, aquela portuguesa, quando ela teve os filhos, ela chamava muita atenção o seguinte, gente, ela não tem barriga de grávida. Ela já saía com um salto deste tamanho da maternidade, o salto grande e com a barriga chapada. 90% sim, a cadeira dele, vamos colocar assim, a cadeira dele. E aí você começa a perceber que cada vez ela tá mais chapada. Uma mulher não é chapada daquele jeito e nem tem os ombros tão retos daquele jeito, não tem. Mulher não tem gogó, entendeu? Observem, irmãos, fiquem alertas. Fiquem alertas. Não é ali uma mulher. Aquilo não é mulher. Entenderam? E muito bonito por sinal, né? Mas não é. Pode ter certeza disso. E o que me chamou uma atenção exatamente foi quando a irmã Lúcia falava, quando saía do hospital ela falava, gente, tem alguma coisa escrita, exatamente isso, pastor. Tem alguma coisa estranha, porque ela não tem barriga de grávida. E outra coisa, teve uma gravidez que em 7 horas ela saiu do hospital com um salto desse tamanho. Quem já teve filho aí sabe, mesmo parto normal, você não sai do hospital em 7 horas. Você não aguenta usar um salto daquele. Outra coisa, a barriga vai desinchar 40 dias depois. Entendeu? Fiquem alertas, irmãos, fiquem alertas. Aí ontem eu colocar lá no grupo, né, que tava traindo aquela coisa toda, aquilo é tudo, entendeu? Em sequência. E a barriga sempre chapada, entenderam? Presta atenção, olha o corpo, ou começa a observar. Eu não sei se é porque eu gosto muito de ver, eu sempre gostei muito de estudar a realeza, e para mim cai muito isso, vem muito essas coisas para mim. No meu vira e mexe, o que vem para mim é só coisa de realeza. Vocês observem, comecem a observar a maneira de andar. Não anda como marcha, como um homem. Entenderam? Os joelhos, observe os joelhos. Sabe, eu observo muito. Ombros muito retos. A mulher, ela anda um passo na frente do outro. O homem marcha, entendeu? O homem marcha. São passos de homens, não são passos. Então, os affair que o suposto marido tem, né, com outras, né, é com realmente mulheres, mas o que tem ali não é. O que tem ali, eu 90% digo, é homem, entendeu? Entenderam? Então, vamos ficar alerta, meus irmãos. É tudo invertido, né? Quem serve ao diabo tem que inverter. Entenderam como é que é? Quem serve a Satanás tem que inverter. Por isso o mundo está invertido agora. E estão tentando inverter as crianças também. Por que eu falo essas coisas para vocês aqui? Eu não deveria falar isso. A minha vinda aqui deveria somente para pregar a palavra de Deus. Sim, a Camila também. Eu tenho certeza que ele é. O rosto anguloso, ó, o queixo, o tamanho do queixo, entendeu? Você percebe por aqui, ó. A gente que é mulher, isso aqui é arredondado, é pequeno.
Ali é um queixo desse tamanho, isso aqui é quadrado, entenderam? É quadrado. O Charles tem muito mais cara de mulher do que ela. Isso aqui dele é muito mais de mulher do que ela. Entendeu? Muito mais de mulher do que ela. Observem para vocês verem. Começa a observar. Eu não devia estar falando essas coisas, né? Mas eu preciso falar porque nós temos que abrir a nossa cabeça. Porque é o seguinte, o engano que vem vindo é tremendo, ele já está aí. E nós não podemos cair nas trampas, nós temos que ficar de olho em pé, de orelha em pé. Entenderam, meus irmãos? Boa noite, Cleide. Observem. Eu tô falando isso para vocês porque até através de vocês entenderem o que eu tô falando e até para vocês pregarem a palavra de Deus, mostrarem para as pessoas que nós estamos vivendo um mundo de engano, isso é interessante saber, interessante poder mostrar para as pessoas e dizer que nós estamos vivendo um mundo que não é o mundo real, é o mundo do Satanás. E por isso, hoje há essa mudança, entendeu? Há essa mudança de quem é macho vira fêmea, quem é fêmea vira macho. Entenderam? Boa noite, Leninha. Entenderam? Mas é isso aí. Vamos ver. Eu comecei aqui, era 20:16, né? Agora são 20:53. Mundo invertido, exatamente, mundo invertido. É o mundo do Satanás, é o mundo do trem. Entendeu? As cores fortes, ouro, muita música. E uma música, né, que você fica assim, nossa, ela é tétrica. É uma música tétrica, entendeu? Exatamente, nada que parece. Por isso Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Entenderam? O mundo jaz no maligno, por isso que tá lá. Então, são observações que nós estamos fazendo aqui, que vocês têm que prestar atenção. Entenderam? Observações que nós estamos fazendo aqui, que nós temos que prestar atenção. Fiquem alertas, meus irmãos. Pensem bastante. Paz, Josiane. Pensem bastante, busquem ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. É exatamente encomendação de almas. Exatamente. É isso aí. É um negócio muito sinistro. Encantar no coração. Essa parte eu não vi, pastor. Essa parte aí eu não vi. Mas eu vou dizer pro senhor, viu? O negócio foi... Eu escutei tudo, eu vi tudo, não perdi nada. Entendeu? Mas ali a coisa é sinistra. A coisa é sinistra. Aquela pedra, né? Aquele trono com o olho de Horus, o olho que tudo vê. Como é que vai estar aquilo dentro de uma igreja que se diz igreja cristã? Aí você fica pensando, né? Como é que vai estar aquilo ali numa igreja cristã? Até que ponto é cristã? Até que ponto a fachada, né? A fachada vai sobreviver? Eu acho que as fachadas vão cair. E digo para vocês, como eu disse, aquele ser que passou naquela porta, aquela sombra, Ruth, foi proposital. Não, aquela sombra foi um espírito maligno mesmo, e aquela sombra é o cavaleiro do 4º cavalo do Apocalipse, que é chamado morte. E o abismo e o Hades o seguem. Entenderam? Vamos olhar aqui na Bíblia, que aqui para falar certinho como está escrito, né? Aquele ser que apareceu ali, aquele ser que apareceu é o cavaleiro do 4º cavalo do Apocalipse. Eu não tenho dúvidas, porque hoje à tarde foi muito assim, eu nem tinha pensado nisso. Nem tinha pensado nisso. E de repente eu fiz essa resposta e até eu me assustei com a resposta que eu dei. Entendeu? Ó. Cavalo preto. Abriu, vem, olhei. Diante de mim estava o cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Irmãos, e o Hades o seguia de perto.
os demais príncipes todos trajados de vermelho, mas o menor estava de preto. Sim, o Harry não faz mais parte da realeza, né? Entendeu? Não faz mais parte da realeza. Entendeu? E é assim, é uma coisa assim... Vamos ver o que vai dar tudo isso, né? Vamos ver o que vai dar tudo isso. E vamos observar os acontecimentos que vêm daqui para frente. A coisa vai apertar, meus irmãos, vai apertar muito. Parece que ele fez já uma aparição pública hoje, né? De agradecimento à coroação de ontem. Tem uns negócios aí que já estão acontecendo aí. Vamos ficar alerta. Irmãos, eu tô achando que eu vou encerrar essa live, senão eu vou ter muito pouco tempo para falar 21 de Lucas. O que vocês acham? Eu encerro a live aqui, porque daqui 10 minutos já fecha. Ele parte, que fosse... Não, ele não faz parte mais. Ele saiu, né? Ele tá denunciando a realeza, né? Vamos ver o que vai acontecer daí, né? Vamos ver o que vai acontecer daí. Faz o seguinte, eu vou abrir outra live, eu vou encerrar essa e vou salvar, tá? E vou abrir em seguida outra live para falar de 21 de Apocalipse, tá bom? Então eu vou colocar assim, ó, vou colocar reflexões sobre os últimos acontecimentos, tá bom? Vou colocar desse jeito aqui, isso, para eu poder ter tempo de falar 21 de Apocalipse, tá certo? Então tá, aguenta aí um pouquinho, 5 minutinhos, tô de volta.